vereador Boinha. Pipico, justificar a ausência do vereador Pipico, está em trabalho externo. Pipico. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiana Gonçalves. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Bé da Pipa. Não chamei porque, pô, você me... Binho Guimarães. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, 7 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, estão abertos nossos trabalhos. Daniel. Convidar o vereador Daniel Marques para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convidar todos de pé. Já respondi, já justifiquei. Já justifiquei. Já justifiquei o Pipico. Boa tarde a todos. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve. Palavras do Senhor. Convidar o vereador Daniel para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da 62ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2024, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes. Cal, presidente. Às 16h10 do dia 24 do mês de julho do ano de 2024, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Daniel Marques Frederico. O segundo a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores edis: Paulo Velasco, doutor Paulo Velasco, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, professor Túlio. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Pipico, Douglas Gomes, Rodrigo de Carvalho, Folha, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Binho Guimarães, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, permaneceram ausentes os seguintes vereadores: Boinha, Leandro Portugal, Leonardo Jordano e Galo, todas justificadas. Beni Brioli, Casota e Fabiano Gonçalves, perfazendo em plenária a frequência de 14 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador doutor Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. Seguiu, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Lidos e encaminhados. Projetos 165 de 24, vereador Galo, 166 de 24, vereador Casota, 167 de 24, mensagem executiva, 14 de 24, lidos e encaminhados os projetos de decreto legislativo, 213 de 24, vereador Paulo Eduardo Gomes, 214, vereador Binho Guimarães, lidos e encaminhadas as indicações. 3498993500 2, 3 e 4, vereador Pipico. 35050607, vereador Galo. 3508 até 3538, todos do vereador Boinha. 3541, vereador Binho. Líderes aprovadas as moções: 1884, vereador Boinha. 8586878889 até 94, vereador Cal. Prosseguindo, foi requerido um minuto de silêncio pelo falecimento de Rosemary Soares, funcionária desta Casa Legislativa. Continuando, o senhor presidente passou de imediato a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 207, autoria do vereador Cal. Lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ, aprovado em discussão única. Projeto de decreto legislativo 210, vereador Galo. Lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ, aprovado em discussão única.
Projeto de Lei 21 de 24, vereador Bing Guimarães, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor, os vereadores Pipico, Beto da Pipa, Douglas Gomes, Paulo Eduardo. Aprovado, segunda discussão, redação final, com as emendas número 1, 3 e 4 e emenda verbal. Prosseguindo, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente. Pela ordem, vereador professor Túlio notabilizar acerca de 2 assuntos significativos concernentes à educação deste município. O primeiro, respeitante a desconvocação de 150 professores de apoio especializado e concursado. Esse mandato teve acesso ao parecer da Procuradoria, no entanto, havia discordâncias por esses 2 motivos. Um, que o parecer entendia que essa nomeação de 150 professores de apoio nos 180 dias do pleito eleitoral feria a lei de responsabilidade fiscal. Porém, o jurídico desse mandato via a questão por um entendimento diferido, a considerar que essa interpretação da Procuradoria-Geral do município era conservadora. O vereador Anderson Pipico teceu comentários referentes à desconvocação dos professores de apoio, como também parecer da Procuradoria-Geral do município, explicitando, inclusive, relembrou a fala do presidente da Comissão de Educação, Bing Guimarães, que sublinhou sobre essa questão. O vereador ainda detinha a palavra e concordava que era importante uma solução e que a lei deveria ser cumprida. Por fim, considerou que vivia no período eleitoral e não poderia ser desconsiderado. O Brasil da Esperança, onde esse vereador citou o evento Brasil da Esperança, ocorrido na segunda-feira, no Clube Canto Rio, com a participação do PT, PCdoB e mais de 1.500 militantes que, de forma unânime, aprovaram a candidatura de Rodrigo Neves e, de acordo... Até me perdi ali o nome horrível aqui. A Prefeitura de Niterói, afirmando que esta, sendo aparteado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. Essa ata, no seu inteiro teor, foi registrada nos anais dessa Câmara Municipal. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17 horas e 25 minutos, marcando a próxima para o dia 25 de julho, do corrente à hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do serviço de ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Obrigado, vereador. Vereador Leandro Portugal. Paulo Eduardo. Nobre vereador Paulo Eduardo Gomes. A máquina voltou, hein? Não esquece, não. Vereadora Beni Brioli, já registrei. Convidar o vereador Emanuel a fazer a leitura Boa da pauta tarde a de todos. hoje. Câmara Municipal de Niterói, secretária da mesa diretora das comissões permanentes, pauta do dia 25 de julho de 2024, resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Processo 235, ofício referente ao processo do Tribunal de Contas do Estado, assunto auditoria governamental, conformidade ordinária. Indicação 3542, sugere ao Poder Executivo Municipal providência junto ao órgão competente, serviço de operação Tapa Brava, Estado da Velha de Maricá, autor vereador Anderson Pipico. Indicação 3554, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente. Instalação de destinação da Rua Miguel de Filho, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 3555, sugere em música, adequação, instalação de grama sintética no comunidade do Bimba, Rio Haddad, autor vereador Leonardo Jordão. Indicação 3556. Sugere Poder Executivo. Serviço de poda, de área localizada na Silva Jardim, em frente do Centro 10, Ponta 10, autor Bing Guimarães. Ai, caramba, estou aqui gripado, aberto. Indicação 3557, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de asfaltamento para a Rua 24, Serra Grande, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 3558, sugere ao Poder Executivo Municipal através do órgão competente, solicitando o serviço de poda de árvore na Praça do Viveiro Cruz, em frente ao portão do Complexo Naval, Ponta da Areia, autor vereador Adriano Boinha. Indicação 3560, sugere ao Poder Executivo que sejam tomadas providências para garantir a revitalização do campo de futebol da comunidade Pé Pequeno, autor, vereadora Beni Brioli. Indicação 3564, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente, visita a providência Capim, Rosaria Limpeza, na Travessa Buquerque, Barreto, autor, Renato Carielo. Moção 1895, todas as autorias do vereador Fabiano Cal. Senhor presidente, lida as moções. Em votações as moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Rapidamente, o projeto de lei 168, que altera a lei municipal 3.898. Do vereador Fabiano. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Em primeira discussão. Niterói, 25 de julho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhor vereador Milton Carlos Cal, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentando, venho respeitosamente no termo do artigo 51 da Lei Orgânica deste no município, solicitar que a mensagem executiva
Número 14, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Tramite nesta honrada Casa em regime de urgência, ante o interesse público relevante e urgência da matéria. Ressaltar que nós lemos essa matéria ontem. Vereador Paulo Eduardo, registrado do vereador Binho Guimarães. Esse do vereador Boinha. Boinha e folha. Taquigrafia. E o vereador Galo também. Tem mais alguém? Presidente, Pois não, vereador Paulo Eduardo. você quer falar também agora? Ah, é outro assunto? Não, eu quero falar sobre isso. Se o governo pretende que a mensagem sobre contrair empréstimo para fornecer ônibus elétricos para os empresários, se o governo tem pressa, eu acho que o governo deveria encaminhar para essa casa, também com a mesma pressa, que territórios da cidade serão agraciados com ônibus elétricos. É Icaraí, região oceânica, Santa Rosa, que lugares da cidade, 30, se eu não me engano, 30 ônibus elétricos. 30 ônibus elétricos numa cidade que tem, não sabemos com precisão, entre 600 e 700 ônibus. O que significa? 30 ônibus elétricos não significam absolutamente nada, seja sob ponto de vista de alteração do modo operacional da frota, porque nós continuaremos tendo entre 600 e 700 ou até mais ônibus consumindo combustível fóssil, continuaremos tendo uma maioria consumindo combustível fóssil, e eu vou ter 30 ônibus elétricos. Para atender a quem? Qual a justificativa e o interesse público da Prefeitura de Niterói contrair um empréstimo para dar ônibus aos empresários de ônibus, pobrezinhos? Inclusive, alguém próximo a mim, Binho, usou o seguinte argumento, e não entendeu a razão de ser do meu questionamento. Mas o governo tem tanto dinheiro em caixa, por que pedir empréstimo? O problema não é esse, é comprar ou não comprar, com recurso próprio ou com empréstimo, ônibus para o empresário, essa é a discussão. Então, já que o presidente recebeu em nome de nós todos do Poder Legislativo isso, que solicite assessoria, que peça ao governo que anuncie, informe a casa, o mais rapidamente possível, que linhas de ônibus e que parcelas de território receberão essa frota. Vereador, a parte. Quanto tempo dura esse ônibus? São 10 anos, 5 anos? Quanto tempo dura? Não tenho bateria, ideia. Quanto tempo dura? Muito provavelmente, mecanicamente, ele deve durar até mais. Mais de 10 anos? Eu acho que sim. A bateria também? Tem que ver como é que seria. A bateria, não sei, não sabemos características técnicas, nem acho que seja prudente. A porque durabilidade de um ônibus, de um veículo, tem prazo, 5 ou 10 anos. Não é mais. A frota de Niterói está autorizada a rodar, era 15 anos, está autorizada a rodar, 10 anos era a última disposição. Para que, ao cabo dessa vida útil, se possa substituir por outro. Estou falando de ônibus movido a combustível fóssil. Por que eu quero saber? Técnica. Por que eu quero saber que parcelas de território vão ser abrangidos? Daniel, Binho, Leandro. Porque, por exemplo, tem linha 21, antiga linha 21, que só faz 2 curvas até chegar no terminal.
sai do final da Alameda, ou do início da estrada, vem em linha reta, dobra à esquerda na Rio Branco e dobra à direita para entrar no terminal. Com certeza, a poluição de uma linha com esta característica é muito menor do que uma linha que queima combustível para subir ladeira, Estrada do Viradouro, ou outras, poucas, mas tem, Estrada da Cachoeira, por aí vai. Come muito mais combustível e gera muito mais poluição no ar do que uma linha 21, que é o exemplo que mais me vem à cabeça, que sai em linha reta, faz 2 curvas e chega no terminal. Então, se o governo quer que nós analisemos, independentemente da doação ou não aos empresários desses 30 ônibus, eu gostaria que o governo nos informasse que territórios, quais são os impactos, a não ser propaganda, a não ser... Quais são os impactos no meio ambiente, quais são os impactos para o conjunto da população de Niterói de você ter 30 ônibus elétricos numa frota de cerca de 700 ônibus. Essa é a discussão que eu gostaria de ter, independentemente da análise que a gente vai fazer, da procedência ou não de comprar ônibus para dar para empresário. Presidente, rapidamente, a exemplo do que aconteceu ontem, acho que a gente está tendo aí um assodamento no debate. O vereador traz questões que eu preciso corrigi-las aqui no plenário. É importante ressaltar, presidente, que Vossa Excelência acabou de ler tão somente um pedido de urgência do governo na tramitação da matéria. Esse pedido de urgência se faz necessário, tendo em vista que há um prazo legal do governo em sinalizar ao Executivo Federal o desejo de fazer a adesão ao PAC Mobilidade. Esse dinheiro vem do governo federal. Ontem foi lido aqui no plenário, esse dinheiro vem ao custo de 6% de juros ao ano. É um dinheiro de graça, vereador Leandro Portugal. É um dinheiro que o município de Niterói, se pegar esse montante e investir em qualquer fundo de investimento seguro, o município de Niterói, ao final do tempo do financiamento, vai ganhar dinheiro. Então, a gente está deixando de gastar um recurso importante do município de Niterói para que haja o financiamento do governo federal do PAC Mobilidade. É de se destacar o desejo do governo federal em fazer isso. Eu tenho dialogado muito, tanto com o Ministério da Previdência Social, quanto com o Ministério das Cidades, em várias frentes do município de Niterói. Estive com o prefeito Axel Grael em missão há cerca de 2 meses atrás. E a gente esteve visitando vários ministérios, porque o bom diálogo deve existir. Quem ganha com isso é a população de Niterói, né? E, finalmente, depois de alguns anos, eu sempre falo, o município de Niterói ficou algum tempo sem ser recebido nos ministérios. Então, é importante que o município de Niterói volte a estar no horizonte de investimentos do governo federal. O presidente da República esteve aqui em Niterói, no anúncio das obras, da dragagem do canal de São Lourenço, uma obra fundamental, na perspectiva da retomada do setor naval. Presidente Calvo, Vossa Excelência, que tem relação de bastante proximidade com o setor, sabe como essa obra era aguardada há muito tempo. Então é bom a gente ver o município de Niterói no horizonte de investimentos do governo federal. E queria lembrar aqui, sem prejuízo dos questionamentos que o vereador fez aqui, eu acho que são questionamentos extremamente plausíveis de 2 temas. Primeiro, que eu acho que 30 ônibus elétricos são melhores do que nenhum. E o vereador talvez tenha cometido esse ato falho. E o outro ponto, presidente, é que esse projeto de lei ele é tão somente autorizativo. Ele autoriza que o município faça a contração do empréstimo. Isso não está, vereador Manuel Rocha, determinando que os 30 ônibus sejam direcionados para o consórcio A ou B, ou para a linha A, B, C, D, O, E, F, G, H. Isso não tá discriminado no projeto de lei. Então, eu queria pedir aqui à Câmara de Vereadores muita tranquilidade para a gente analisar esse projeto. Lembrando, presidente, e aí eu falo direcionando a Vossa Excelência, esse projeto está em regime de urgência, então a gente precisa votá-lo, como o regimento da Câmara diz, antes do início do recesso. Pedir que Vossa Excelência determine aí os trabalhos da Casa Legislativa para que esse projeto seja votado na próxima semana, antes da votação da LDO,
e, consequentemente, a gente não perca o prazo estabelecido pelo governo federal. Apenas isso. Muito obrigado. Estou inscrito? Para falar sobre o tema, o vereador Leonardo Portugal. Presidente Por Cal, gentileza. vereador Binho foi preciso nas palavras. Essa é uma mensagem executiva que está vindo aqui para essa casa em regime de urgência, ante a imperiosidade do caso, devido à aproximação do nosso recesso. É um projeto tão somente autorizativo, né, de aquisição de 30 ônibus elétricos, porque Niterói, assim como outras cidades aí Brasil afora, foi contemplada, né, pelo programa do PAC da mobilidade, né, e já há um consenso internacional no sentido da gente trabalhar com a questão da transição energética, vereador Binho, né, na questão até da mitigação dos efeitos climáticos, né, muitos países e cidades, mundo afora, já trabalham com a frota elétrica. Por si só, aqui em Niterói, já que nós temos as contas saneadas, por si só nós já poderíamos até fazer uso, né, da compra desses ônibus. Mas nesse caso, como bem destacou o vereador Binho, a cidade foi contemplada, né, através de um programa do governo federal, para que possa adquirir esses 30 ônibus, sem prejuízo de no futuro nós tenhamos aí mais ônibus na cidade, ante essa necessidade aí até internacional, quando a gente fala em transição energética. Então o projeto vem em boa hora, não vejo por que... Mas a oposição é assim, eles são contra tudo, parte da oposição, né? Contra tudo e contra todos. Foram contra também a transoceânica, foram contra o túnel Charitas-Cafubá, que também contou com a questão do PAC da mobilidade, e obviamente que vão ser contra também a qualificação do transporte público no setor elétrico. Isso não me surpreende. Como bem falou o vereador Binho, nós temos aí a urgência em votação dessa matéria, diante da aproximação do nosso recesso. É importante que possamos votar mais rapidamente em primeira e em segunda votação, para que possamos, então, adquirir esses iniciais 30 ônibus elétricos para a cidade de Niterói. Obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi Registro do vereador Renato. para falar sobre 3 assuntos, mas eram 2, mas agora eu vou começar por esse. Ó, tem uma reportagem muito interessante. Antes de investir em ônibus elétrico, é necessário definir qual o melhor modelo de transporte para cada local, diz diretor do Ministério das Cidades, em resposta ao Diário do Transporte, e isso foi agora, em abril de 24. E o que diz esse diretor, que é o Marcos Daniel, é um cara técnico, está lá no Ministério do governo Lula, ele está dizendo o quê? O que vem se difundindo muito aí é a eletrificação. A gente tem visto isso nos veículos individuais, nos ônibus, mas é importante entender que precisa de um planejamento local sobre qual é a rede de transporte que eu preciso para a minha cidade, para atender as necessidades da população e quanto isso vai custar para implementar e operar, diz Marco. Então, o diretor do Ministério do Transporte, do governo federal, que é quem, né, através da Caixa ou BNDES, bem, Caixa? Através do BNDES, está sendo liberado para o investimento. E eu acho que esse diretor, o Marcos, ele acerta. Antes de discutir se a gente vai eletrificar a frota, a gente precisa planejar o transporte público. E aí, Niterói está a milhares, trilhares, quinquilhões de anos-luz de ter um transporte público planejado. A gente não vê isso acontecer. Os planos que foram contratados em gestões anteriores, como a gente discute aqui sempre, não saíram do papel. As linhas aparecem e desaparecem, como eu e o vereador Douglas viemos tratando desse assunto há 3 anos, sem justificativa, e às vezes a própria empresa vem e fala, tirei porque não dá lucro. O modelo tarifário nasce de um contrato horroroso para a coletividade e muito bom para as empresas. É por passageiro.
não é por quilômetro rodado. Então, antes de discutir isso tudo, me vem... Vereador Daniel, só uma parte aqui para Claro. contribuir. Não, porque eu acho que Vossa Excelência está certo no mérito, talvez um pouco equivocado na forma. Eu tenho estudado bastante essa questão do transporte e a verdade é que Niterói precisa de um outro modelo, na minha opinião, né, na minha avaliação. Porque, no meu entendimento hoje, esse modelo não é bom para ninguém. Ele não é bom principalmente para o usuário. O modelo hoje da concessão dos ônibus. O município do Rio está dando um bom exemplo disso. Ele migrou o regime de concessão para o quilômetro rodado, subsidiou a tarifa. Então, eu acho que esse tem que ser o caminho. Esse tem que ser o caminho. A gente concorda. Claro, mas esse é o caminho. Esse é o caminho, não é o caminho para Niterói, esse é o caminho para as cidades do mundo, que já fazem isso há muito tempo. Outras cidades. São Paulo faz isso, Rio de Janeiro está fazendo. A gente tem que ter os bons exemplos na política. No meu entendimento, esse modelo atual, que foi feito lá no ano de 2012, 11, né? A concessão é de 2011 ou 10? A concessão de ônibus é de 10? Não, então, não, ano. A concessão, salvo engano, é do ano de 2011. E a verdade é que esse modelo hoje ele não dá resposta nem para o usuário, que acaba pagando uma tarifa mais cara, e a Câmara de Vereadores, quem votou favorável ao subsídio, vai poder dar essa resposta à população, e nem para as empresas. A informação que eu tenho é que hoje existem empresas numa situação financeira muito ruim, e isso acaba, consequentemente, deteriorando o serviço que é prestado. Então, eu concordo com o vereador Daniel Marques que é necessário haver um debate no sentido de modernizar o regime de concessão do transporte público em Niterói, porque, afinal de contas, a nossa cidade vive, vereador Daniel Marques, uma realidade metropolitana na mobilidade urbana. Niterói não é uma ilha no entorno todo que a gente vive, de São Gonçalo, de Maricá, de Itaboraí. Temos apenas um ponto de ligação rodoviário com a cidade do Rio de Janeiro. O modelo das barcas, talvez hoje, também acaba não levando tanta gente quanto poderia. Então, eu concordo com Vossa Excelência que esse debate tem que ganhar corpo, e eu tenho certeza que o nosso pré-candidato Rodrigo Neves está empenhado, presidente, em trazer esse avanço para o modelo de transporte urbano. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel Marques. Depois que sai da convenção, não pode falar candidato, não? É dúvida mesmo, jurídica. No PDT não teve. Me concede uma parte, vereador Daniel? Uma parte ao vereador Douglas Gomes. Obrigado. A licitação, se eu não me engano, foi em 2012. E no debate, inclusive isso foi registrado, a responsabilidade da frota não é do município. A responsabilidade não são dos usuários, mas sim das empresas de ônibus. Isso tem que ficar claro. Quem tem que modernizar a frota são os donos de empresas de ônibus. Não é a prefeitura, não é dinheiro público. Vale lembrar, meus amigos, que anteriormente a prefeitura tentou fazer a mesma coisa. Primeiro, dizendo que iria adquirir 80 ônibus elétricos. Nós brigamos. Reduziu para 40 ônibus elétricos, vereador Emanuel Rocha. E na época, eu encaminhei um estudo que comprovaria, presidente, que a redução de emissão de gases poluentes era de menos 0,00013%. O impacto que iria gerar com a compra dos 40 ônibus elétricos. Agora estamos falando de 30 ônibus elétricos. Aí eu pergunto aos senhores, por quê? Hoje, dia 25 de julho, faltando aí praticamente uma semana para que a gente entre no recesso, chega agora esse documento pedindo para que seja tramitado em urgência. Qual é o intuito? O intuito é um só, é a utilização dessa votação por parte da campanha do Rodrigo Neves. E isso não vai acontecer.
Eu estou avisando, não vai acontecer. Nós tivemos o ano todo para debater sobre isso. E vocês querem que a gente vote agora? Em primeira e segunda discussão na próxima semana? Não vai acontecer. E se acontecer, a gente vai derrubar. Já derrubei no final do ano. Tentaram chamar uma extraordinária. Ficou ridículo para a Câmara Municipal. Ridículo. Esperaram entrar no recesso para, de madrugada, querer fazer uma chamada extraordinária. Ficou ridículo. Perderam em primeira instância, recorreram e perderam em segunda instância. O que está sendo debatido aqui não é a melhora na qualidade para os munícipes, para os usuários. Não está sendo debatido, por exemplo, vai colocar o ônibus elétrico no lugar da linha 03, que foi tirada, da linha 66, na Ilha da Conceição de madrugada, que não tem ônibus, no lugar do 28, do 29, não vai. É para rodar onde? É para rodar o quê? Na linha 49, na linha mais rentável? Para rodar na Transoceânica? É onde? 30 ônibus? 30 ônibus não vai atender. 30 ônibus é para fazer o marketing. 30 ônibus é para colocar no material de campanha do Rodrigo Neves. Esse é o intuito. E, presidente, se for tramitar em regime de urgência, cai pela metade. Se antes tinha que ficar 10 dias na minha comissão, vai ficar 5. Tem que passar na minha comissão, não adianta tentar acelerar. Comissão de Defesa do Consumidor e Direito do Contribuinte. Eu até já estou adiantando, para não dizer que eu vou usar os 5 dias para tentar atrapalhar, vereador Leandro Portugal. Meu gabinete já está trabalhando para dar o parecer. Então a gente não vai travar a matéria com o intuito de atrapalhar o jogo, mas também não vou aceitar que tente acelerar a matéria. Tem que passar em todas as comissões. Eu concordo 100% com o trecho da fala do Binho, onde ele disse que é um debate que tem que... É um assunto que tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Tem que ser debatido com calma. Não adianta querer pressionar para que passe em todas as comissões, que chegue num dia, entregue no outro. Isso não vai acontecer. Então, presidente, que tenhamos muita calma. Esse é um assunto muito delicado. Vale lembrar que isso tem discussão na Justiça referente ao valor da passagem. Vale lembrar também que o argumento apresentado pelas empresas, porque nós perdemos recursos na pandemia. Se nós pegarmos historicamente, o recurso já estava sendo perdido antes da pandemia, por conta do péssimo serviço prestado. A população deixa de utilizar o ônibus porque prefere utilizar o moto-Uber, porque o ônibus demora mais. O ônibus, quando demora muito, vem lotado. Aí a população escolhe, por sua vez, muitas das vezes os funcionários do McDonald's, o que eles fazem? Vamos rachar um Uber. Fica mais barato do que cada um pagar R$ 4,50 e R$ 4,45, e sem falar que de madrugada não tem nem ônibus. Aí eles são obrigados a usar um outro modal. Então, presidente, é uma matéria que não está sendo tratada para beneficiar a população, não está sendo tratada principalmente para beneficiar os mais pobres, as pessoas que utilizam de fato o transporte público. É uma matéria, primeiro, para ser utilizada pela campanha do Rodrigo Neves, segunda, para privilegiar os donos de empresas de ônibus que deveriam já ter seu contrato de concessão cancelado, porque eles estão descumprindo o que está à risca no contrato de concessão feito lá em 2012. Obrigado. Vereador Daniel, Vossa Excelência me dá uma parte? Sim, está concedido. Obrigado, vereador. Queria dar boa tarde a todos os colegas vereadores. Eu acho que a gente tem uma discussão que ela é crucial para a nossa cidade. O transporte público hoje no município de Niterói, nós sabemos que é uma fragilidade gigante. São janelas quebradas, são ônibus sem ar-condicionado, são ônibus sucateados, são linhas de ônibus reduzidas e linhas de ônibus canceladas, como o 23, por exemplo, como a redução do 22, 21, do 29, do 03, uma série de reduções com que faz com que o trabalhador e a trabalhadora fiquem 1 hora esperando o ônibus. A gente tem ônibus lotados de pessoas que parece uma lata de sardinha. Como são tratados os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa cidade? A mulher que sai de casa cedo para trabalhar numa casa de família,
O lojista que sai de casa cansado, que saiu 10 horas da noite do trabalho, às vezes 7 horas, 6 e pouca da manhã, está na fila do ônibus. Mas eu acho e tenho certeza que nós do PSOL acreditamos que Niterói pode muito mais referente aos ônibus. Primeiro de tudo, precisamos enfrentar o que está colocado hoje no setor empresarial de transporte em Niterói. Nós precisamos enfrentar a máfia dos transportes. Os transportes dessa cidade hoje são transportes que estão colocados sobre desqualificação do trabalhador e da trabalhadora. Se existe uma crise econômica hoje no setor de transporte público, essa crise econômica se dá pela desvalorização do transporte público na nossa cidade. Nós do PSOL apresentamos uma proposta, a gente consegue, eu fui autora da indicação legislativa nessa casa, tarifa zero. A gente consegue ter ônibus de graça para todo mundo da nossa cidade, para que as pessoas tenham acesso ao teatro, à escola, à cultura, ao lazer, para que consiga levar os seus filhos aos postos de saúde, para que as mães, as crianças, os adolescentes, a família do nosso município consiga ter direito de ir e vir e acesso à cidade. Niterói pode fazer isso, e a gente fez uma pesquisa, estudamos os orçamentos da cidade. Com 30 milhões de reais, a gente consegue fazer com que o transporte seja público, gratuito, de qualidade para o nosso município. Ou seja, 95 milhões para 30 ônibus, isso não resolve. Nós sabemos, vereador Daniel, que isso não resolve e que isso não vai resolver. Agora, a discussão, eu acho que ela precisa ser pertinente e qualificada, não pode desqualificar o debate que permeia a conjuntura como um todo. Não é ser contra os 30 ônibus elétricos que estão chegando no nosso município. Não tem ninguém se colocando contra os 30 ônibus. O que a gente está dizendo é que nós podemos fazer com que todo cidadão niteroense ande de graça com 30 milhões por ano, num orçamento de mais de 6 bi no município de Niterói. É possível que o trabalhador, que a trabalhadora, que o pobre, preto, favelado, aquele que precisa, que a galera da Zona Norte, que a galera da região oceânica, até da Zona Sul, do centro, consiga ter mobilidade, consiga ter direito à cidade com transporte público e gratuito. Obrigada. Senhor presidente, eu vou concluir esse primeiro tema, então. Resumindo aqui, concordo com a boa parte do que a oposição falou. Em resumo, presidente, uma cidade que não tem planejamento no transporte coletivo, ônibus. Como bem foi dito aqui, linhas desaparecem, justificativas horrorosas, um contrato ruim, o modelo, o desenho de tarifa que cobra por número de passageiro ao invés de quilômetro rodado, deixa de atender pessoas em vários bairros, porque aí a empresa recebe, independente se vão ter 100, 80 ou 3 pessoas, mas o ônibus tem que estar à disposição de forma célere, pontual, climatizado e seguro em todos os bairros, em todas as regiões da cidade. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não vê perspectiva para que isso melhore a mobilidade, o trânsito, é difícil a gente achar que a prioridade é investir 95 milhões de um empréstimo com juros para colocar 30 ônibus elétricos na frota, sem saber quem que vai pagar, de quem é a gestão, quem é a responsabilidade pela manutenção. Não dá para votar em toque de caixa. Niterói, para avançar na mobilidade, precisa de muito mais. Vou entrar no segundo ponto. Senhor presidente, hoje eu consegui uma liminar numa ação judicial que movi em face da prefeitura. A gente tem, rodando em todas as redes sociais, 2 animais esqueléticos, um muito, muito magro. Tem 10 dias que isso está rodando. A população mandou para todos os meios da Secretaria de Meio Ambiente, Coordenadoria dos Animais, pedindo apoio. A lei é clara.
A prefeitura é obrigada a ir nesses locais entender o que está acontecendo. Tem tutor, o animal está doente, ele está em tratamento, ele foi vacinado. Cadê a carteira de vacinação? Cadê os remédios? Para saber se tem maus tratos ou não. E, senhor presidente, como ninguém faz nada, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, a gente fez. Ajuizamos uma ação e a juíza deu a liminar hoje para que a prefeitura, em 6 horas, recolha esses animais ali na Alameda. Eu fui para lá. E aí chegou o carro da prefeitura. Até a hora que eu saí de lá para vir para cá, Paulo, eles estavam cochichando no telefone. E eu fui perguntar, porque as pessoas têm que entender que ali não é o Daniel Marques ou o fulano de tal. Ali é um vereador no seu pleno exercício de mandato e a prefeitura. Não tem nada pessoal, é salvar a vida do bicho. Mas parece que as pessoas não têm maturidade para entender isso no governo de Niterói, em várias secretarias, salvo raríssimas exceções. Eu saí de lá e eles não tinham feito nada. E é óbvio que quando acabar essa sessão eu volto para lá. E se descumprirem a decisão judicial, a gente vai comunicar. Eu vou pular, eu vou arrombar, a decisão é clara. Pode romper cadeado, tire os obstáculos do caminho, salve essa vida. Assim disse a juíza da 9ª Vara, aliás, a mesma excelente juíza da lei urbanística, que a gente pôde ter várias audiências com ela. E a gente viu a seriedade no trato da coisa pública e nas políticas públicas. Então, senhor presidente Cal, demais colegas aqui da base do governo, quero pedir que vossas excelências entrem em contato para saber se eles cumpriram a decisão judicial. Me poupe, vereador Binho, vereador Leandro, próprio presidente, se puder me poupar de ter que voltar lá na Alameda para fazer esse estardalhaço, tanto quanto melhor para os animais, para a imagem da prefeitura e para o meu tempo que eu posso dedicar a outras questões que também são importantes. É uma decisão judicial, presidente Cal. E eu peço que vossa excelência me ajude a fazer contato com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Procuradoria, para a gente entender se realmente cumpriram ou se esse animal permanecerá à míngua lá num terreno que a gente não conseguiu muito bem entender. Tem uma antena, a gente precisa saber se tem um tutor, e a prefeitura não faz o seu papel preventivo, não vai lá entender. E na hora que recebe uma intimação de uma ordem judicial, Paulo, é para cumprir, fica lá enrolando, não cumpre. E a gente viu o animal lá, ele está lá, então precisa cumprir, presidente. Ordem judicial, não se discute, se cumpre. Peço que vossa excelência me ajudem nessa resposta. E o terceiro e último item da minha fala de hoje tem a ver com a RJTV agora na hora do almoço. Estava almoçando no restaurante ali, o presidente Cal gosta muito, estava almoçando ali no restaurante. O almoço lá em casa é 9 horas. Ah, é verdade. Não, isso já era na hora do RJ. O RJTV traz algo que todo niteroense sabe. O problema da drogadição no nosso município. O problema dos usuários de drogas que estão formando, como diz aí o vocabulário popular, pequenas cracolândias em Niterói. Não é surpresa para ninguém, muito menos aqui na área do centro de Niterói. Senhor presidente, é muito constrangedor ver gente tentando fazer política dizendo que o centro está recebendo investimentos maravilhosos. Ou essa pessoa não conhece o centro, ou não vem há muito tempo, pode estar em outro país, em outro estado, ou tem algum problema psicológico, psiquiátrico. Não anda no centro, não conhece o centro. As pessoas urinam, defecam, usam drogas, falam palavrão, arrancam fios, furtam, se mutilam. É uma situação terrível. E eu vou mais uma vez dizer, presidente, porque a nota da prefeitura incomoda. A prefeitura, vereador Paulo Eduardo, vereador Binho, vereador Cal, diz que tem feito ações de acolhimento. Acolhimento de quem? A gente teve pessoalmente, em todos os aparelhos da assistência social. A gente foi na porta de entrada do Centropop, da população de rua, no CRAS, no CREAS. Eu digo aqui a vossas excelências, depois da nossa vistoria, até algumas coisas aconteceram. Colocaram até o ar-condicionado lá no CRAS, lá no Centropop, que os funcionários estavam desmaiando enquanto atendiam a população. Isso aconteceu, presidente Cal, na nossa frente. O vereador Paulo Eduardo Gomes, como testemunha da nossa comissão especial. Então, não acolhe. Abrigo fechado com infestação de percevejo, todos eles com seríssimos problemas estruturais
E o pior, falta coordenação, falta atendimento psicológico, falta individualizar esses seres humanos e achar solução para cada vida que está ali dentro. Falta tudo. Colocar gente de colete na rua, chegando perto da eleição, mangueira da Clean para lavar xixi e dizer que isso é acolhimento, é muito difícil, presidente. E mais, a gente depois, assim, eu nem lembro quantos anos, o vereador Paulo Eduardo também faz isso até antes de mim. A gente passou a ter um CAPS, um Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas, 24 horas esse ano, cara. Esse ano, e eu fui lá. Já tinham 900 pessoas cadastradas. Em 2 semanas de funcionamento, Paulo. É muita gente. Entre abrigos, os atendidos, pacientes recorrentes do CAPS, são mais de 200 pessoas em drogadição na cidade. 200 pessoas são pacientes recorrentes no CAPS, que funciona há pouquíssimo tempo. É preciso mais. Tem que ter mais CAPS, tem que ter investimento na residência terapêutica. E, presidente, o ponto mais polêmico, o jornal fez questão de retratar, que é a tal da internação humanitária. Eu quero dizer mais uma vez, tudo que existe na legislação atualmente em vigor no Brasil, Niterói pode fazer. A lei sobre drogas, a lei geral, todas elas falam quais os modelos de internação existem para cada caso. E se aquela pessoa esgotou toda a parte ambulatorial, ela coloca em risco a sua saúde e a de outro, está lá na lei, está claro, não precisa de nada, de nenhuma outra lei. Basta fazer o trâmite correto e tentar salvar essa pessoa, que ela se mate, que ela cause um acidente, que alguém acabe agredindo essa pessoa. É fundamental que isso aconteça para essas pessoas. A gente tem um nicho que precisa de atenção e cuidado com urgência. Isso é urgente, mas isso não pode ser usado como uma solução mágica para o problema das pessoas em situação de rua de Niterói. É um fator que vai ajudar para essas pessoas e todas as consequências diretas que essas pessoas provocam. Mas tem toda uma outra gama de pessoas que precisam de oportunidade de emprego, que precisam de treinamento, formação continuada, que precisam se sentir producentes, pertencentes a um campo familiar, ter um local para morar, e aí é o colapso, porque a política de habitação sucumbiu. A assistência é um teatro, dinheiro tem, e aí a gente fica aqui tentando entender qual é o próximo passo. A comissão fez um relatório, eu sou o relator da comissão especial que acompanha a população em situação de rua. O presidente, vereador Paulo Eduardo Gomes, está com o relatório em mãos para fazer suas contribuições. A Defensoria nos acompanhou nas visitas, o Ministério Público também. Quando teremos uma proposta de investimento para acolher pessoas? Porque o centro não precisa de um canteiro na Amaral Peixoto, o centro precisa de acolher a população de rua, precisa de controle urbano, precisa de ordem, acabar com o emaranhado de fio, colocar o ônibus para rodar, dar segurança na ciclovia, desenvolver as lojas, estimular o comércio. O centro precisa disso, iluminação, evento, praça pujante funcionando, trazendo o povo para a rua. Hoje é Walking Dead, hoje é terrível. As pessoas andam sem nenhuma capacidade de poder ali se cuidar. É constrangedor ver essas pessoas nuas, fedendo, doentes, com feridas, emagrecidas. Não há quem não se comova com isso, presidente. E aí, de novo, não é pessoal, é o poder público, é o governo municipal, prefeitura com P maiúsculo. Vamos fazer alguma coisa, chega, nem que seja com o motivo errado, que é a eleição que se avizinha. Vocês vão precisar justificar por que Niterói tem esse número espantoso crescente de população de rua. Enquanto os royalties decolam, decola a miserabilidade de Niterói. Chegamos a 145 mil pessoas no CAD único. Isso é grave. Isso não é motivo de comemoração. Isso é motivo de repensar a política de assistência e habitação. Porque o royalties vai acabar, presidente Cal. E essas pessoas precisam voltar
a ter dignidade. Então eu encerro aqui a minha fala dizendo que concordo com a reportagem. Importante o veículo de comunicação fazer uma reportagem sobre esse problema, que de fato não acontece só em Niterói, mas a Niterói é a nossa cidade. Niterói tem orçamento, Niterói tem capacidade e tem muitas instituições de terceiro setor, ONGs, igrejas, enfim, centros religiosos, a fim de ajudar. Que a galera quer um norte. E quem tem que ditar essa regra de política pública é o governo. Presidente, fica aqui mais uma vez o nosso repúdio pela omissão à Prefeitura de Niterói em relação à população de rua. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Recebendo o vereador professor Túlio. Pediu o vereador Paulo Eduardo Gomes. Vossa Excelência está à vontade para fazer seu breve discurso de hoje. Breve? Eu fui acusado de mentiroso. Não. A bancada do PSOL Vossa foi Excelência, acusada de já ser lhe contra falei que tudo não e contra existe todos. Leandro Portugal, aquele que é a favor de tudo e a favor de todos, os empresários da construção civil, dos empresários de ônibus, ele que é a favor de tudo, ousa dizer que a bancada do PSOL é contra tudo e contra todos. Eu quero dizer o seguinte, a quem tem memória e a quem, não estando na política há muito tempo, pode recordar o que já foi feito na política. Eu fui candidato a prefeito pelo PT, em 96. E em 96, no programa sobre a mobilidade urbana da minha candidatura, repetida depois por Flávio, nas 3 vezes e repetido, e vai ser incluído por Talíria na atual campanha, está lá, Daniel, pagamento por quilômetro rodado. 1996. É um problema óbvio. Se eu quero que a população que trabalha à noite chegue num ponto de ônibus e encontre ônibus, eu não posso ter como base de referência o lucro do empresário, Daniel. Eu tenho que ter o serviço público. Então, se eu quero que haja ônibus durante todo o dia, mais durante o dia, menos durante a noite, eu tenho que pagar por quilômetro rodado. E naquela época, nós nem levantávamos a possibilidade que estamos propondo agora de tarifa zero. Quero ver a campanha de Rodrigo dizer que não pode, como a campanha de Talíria vai fazer, bancar 300 milhões no orçamento de 6,7 bilhões, bancar 300 milhões para que a população de Niterói não precise pagar ônibus, e nós vamos introduzir tarifa zero. Ainda em relação a isso, e aí eu volto ao segundo ponto, porque eu fui acusado e a bancada do pessoal de mentir, ser contra tudo e contra todos. Quantos ônibus deveriam circular, presidente, em Niterói, se o Plano Lerner, não vou nem falar do PIT do João Sampaio, nem o PDDT do Godofredo, vou falar do Plano Lerner. Tem gente que deve achar que o arquiteto Lerner, que introduziu mecanismos de referência importantes na organização do transporte coletivo em Curitiba, seja um imbecil. Tem gente que tem coragem de dizer que o Lerner é um imbecil. Agora, eu não sei se tem coragem de chamar imbecil os governantes do PDT que contrataram o Plano Lerner, ou o Lerner, para fazer a última versão e atualização do PDDT do Godofredo, que nada deles saiu do papel. E sabe o que é grave nessa discussão? Estava falando para o Binho, aí é um problema de troca. Se a gente conversasse mais, tivesse mais tempo para conversar, ele não falaria algumas coisas que eu não estou dizendo que seja de idiotice, mas é por conta de formulação. Todas as redes de prestação de serviço público, todas, telecomunicações, que é a minha área, distribuição de gás, distribuição de energia elétrica, todos os serviços públicos são feitos com base em redes hierarquizadas. O que significa rede hierarquizada? Alguém imagina que de Itaipu Nacional teria que sair uma linha de transmissão até a minha casa em Niterói para eu ter energia elétrica? Não. Vai até um determinado lugar,
uma rede de distribuição, passa por várias redes de distribuição e a partir daí chega em cada uma das nossas casas. É assim na distribuição de gás, é assim na distribuição de energia elétrica e por aí vai em toda e qualquer situação. O que o Plano Lerner fez? O que o Plano Lerner fez? Estabeleceu que as linhas de ônibus de Niterói de transporte coletivo seriam organizadas e operadas a partir de 5 terminais de entroncamento. Só existe um em Niterói, João Goulart. Teria um na região oceânica, teria um no Fonseca, teria um no Largo da Batalha. Esses terminais teriam linhas de entroncamento entre elas e em torno desses terminais nós teríamos linhas de alimentação. Significa que ônibus de Taquatiara não viria direto para o centro. Ônibus para citar a região oceânica, ônibus de Itaipu não viria direto para o centro. Eles iriam até o terminal da região oceânica e de lá, dependendo da vontade do passageiro, eu quero ir para o centro, pego uma linha de trocamento para o João Goulart. Eu quero ir para o Largo da Batalha, pegaria. O que tem isso a ver com a vida e com os empresários, os interesses dos empresários? Dos 750 ônibus que circulam em Niterói, com a organização proposta por Jaime Lerner, nós baixaríamos para 250 ônibus. 250 ônibus. E por que os empresários de ônibus, com 700 ônibus circulando, pode ser que hoje alguns tenham sido retirados, por que eles, mesmo assim, com uma lotação média de 1/3, qualquer um, tirando 49, tirando 43, qualquer um que ficar na Praia de Caraí, ficar na Roberto Silveira, ficar na Alameda São Boaventura, observando os ônibus que passam, vão verificar que ao longo do dia a lotação é de 1/3. Isto é, eu ofereço mais de 3 lugares para carregar 1/3 daquela lotação. Alguém conhece um padeiro? Nem na Ilha da Conceição. Conhece algum padeiro na Ilha da Conceição, um lugar simples, de gente humilde, que sabendo que vende 200 pães por dia, ele fabrica 600? Existe algum padeiro, mesmo que seja na Ilha da Conceição, que sabendo que vende 200 pães por dia, ele fabrique 600? Não tem. Só faz isso se o preço praticado por aqueles que são vendidos cobrir o prejuízo daqueles que são fabricados e não são vendidos. O que acontece em Niterói, que a tarifa que hoje é R$ 4,45, num sistema hierarquizado, proposto por João Sampaio, do PDT, que não está mais entre nós, infelizmente, feito por Godofredo, PDT, e feito pelo Lerner, o que eles propuseram é uma racionalidade do sistema de transporte coletivo, de tal modo que as nossas ruas ficassem menos cheias de ônibus vazios e com uma eficiência que permitiria, segundo os cálculos que eu não atualizo, mas já fiz há algum tempo atrás, faria com que a passagem Niterói estivesse entre R$ 2,50 e R$ 3,00 e não R$ 4,45 como é hoje. Aí o governo, o Binho tem razão ao dizer que alguns, ele disse para mim, ele acompanhou a nossa discussão lá na Justiça. Tem empresário que está com problema? Claro, tem empresário que está com problema. Agora, tem empresário que está com problema porque a receita do transporte coletivo de Niterói fica concentrada em João da Engá. E aí Barreto tem problemas, os lugares da cidade, vários dos lugares da cidade, Ilha da Conceição, a partir de um determinado horário, dane-se as pessoas que moram lá, não tem ônibus. Esses caras, se colocar ônibus na rua, vão ter problema. Sabe por quê? Porque a receita operacional do transporte coletivo em Niterói está concentrado, egoisticamente falando, e com a complacência e a conivência do governo, nas mãos dos empresários mais fortes, entre eles João da Engá.
E, esqueci o nome daquele lá de... Qual é o nome do que está da região oceânica? Não, se Vossa Excelência sabe. Se fosse rebocador, eu saberia. Hoje eu Não, sei. mas não é. O menino lá, o cara que é do Rio de Janeiro, que é o acionista majoritário do sei, eu não consórcio transoceânico. Pois bem, a única coisa aproveitada pelo governo de Jorge, depois pelo governo Godofredo e pelo governo Rodrigo, a única coisa aproveitada foram as duas cores, verde e grená, que conceitualmente era para caracterizar linha de entroncamento, uma determinada cor, que eu não me lembro se era grená ou verde, e linha de alimentação, para que a população na rua pudesse saber, aquilo é um ônibus de alimentação que vai até o terminal da minha região, aquilo é um ônibus de entroncamento. A única coisa utilizada foi as cores grená e verde para caracterizar os consórcios, e não a operação dos ônibus desses consórcios na cidade à luz do planejamento e do plano Lerner. Pergunta à população de Niterói como é que seria a cidade se os mesmos 60 milhões de passageiros que hoje usam ônibus na cidade estivessem sendo transportados por 250 ônibus. Como é que seriam as ruas com 500 ônibus a menos, carregando a mesma quantidade de pessoas? Isso é cálculo, cara. Estão nos estudos, relatórios mensais de operação. E aí, para fechar, presidente, e aí é um desafio. Nós vamos implantar tarifa zero em Niterói. Os 60 milhões de passageiros ano que implantado tarifa zero vão crescer, porque mais pessoas vão usar ônibus. Os 60 milhões de passageiros que, Daniel, se movimentam pelos ônibus de Niterói, supondo que a passagem seja R$5, 60 milhões vezes R$5 dá 300 milhões ao ano. É quanto nós teríamos que pagar. E não é fazer vermelhinho de Maricá. É contratar o serviço do empresário que já presta. Ninguém está querendo, sob controle meu, sob bilhetagem, ao contrário do que Binho, sem informação, disse aqui no plenário, que o governo tinha controle absoluto da bilhetagem. Não tem. Quem tem controle da bilhetagem é o empresariado de ônibus. É evidente que a gente tem que ter o controle da bilhetagem. Não adianta o empresário de ônibus dizer, tantas pessoas idosas andaram de ônibus. Eu preciso ter o controle. E o controle eu tenho pelo bilhete. Não adianta o empresário de ônibus, presidente, dizer que na ilha tantos estudantes andam de graça de ônibus. Eu preciso ter o controle dessa bilhetagem, de tal modo que a gente possa pagar ao empresário exatamente aquilo que ele fez. E mais, e introduzir na cidade. Por que tem ônibus de noite? Sabe por quê? Porque a lógica de ter ônibus à noite ou não é se está dando lucro ao empresário ou não. Quando, na realidade, se a lógica for servir a população, qualquer que seja o horário do dia, eu tenho que pagar por quilômetro rodado e o governo, tem que dizer quantos ônibus tem que ter à noite na linha tal, linha tal, linha tal, e quantos ônibus tem durante o dia, para o melhor serviço da população. Então, presidente, a gente ainda vai ter essa discussão em outras ocasiões, mas é importante a gente deixar claro o que a gente pretende fazer na cidade quando nós ganharmos a prefeitura. Você vai falar alguma coisa? Eu vou anunciar a decisão. Ok. Tá? Vou anunciar. Presidente, eu queria aproveitar, sem prejuízo da continuidade da discussão em outros dias, para anunciar que a bancada do PSOL deliberou que o rodízio na liderança da bancada, e a liderança da bancada, que já foi da minha responsabilidade, da responsabilidade do Túlio, passará a ser da responsabilidade da vereadora Beni. Vereadora Beni, que tem um papel importante como única vereadora mulher desse plenário, que tem características pessoais que dão a ela uma responsabilidade adicional. A responsabilidade de discutir os problemas com nós outros da bancada e com os demais vereadores, mas que temos certeza absoluta que cumprirá esse papel com energia e com garra, representando bem o plenário, o pessoal no plenário da Câmara Municipal de Niterói. Ok?
Era isso que eu Ok, queria vereador, colocar. obrigado. Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de líderes, na segunda-feira, às 15 horas. Uma boa noite. Não, lembrar o vereador Paulo Eduardo que a máquina voltou.